obrigado, senhor presidente, deputado Douglas Fabrício, senhores deputados, senhoras deputadas. Subo à tribuna ocupando o espaço do nosso partido, do PSDB, porque não podemos deixar passar em branco, e a opinião pública brasileira e a classe política brasileira estão se debatendo, embora concordando, com o fim do voto secreto nos parlamentos brasileiros. Para analisar esse tema, primeiramente, é preciso dizer, porque sempre que você tem uma oportunidade de enxovalhar o trabalho desta Assembleia Legislativa, determinados órgãos não perdem esta oportunidade. Mas estão, por exemplo, perdendo a oportunidade de dizer que o Estado do Paraná, a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, já há 6, 7 anos, equacionou esse problema e foi uma das primeiras Assembleias Legislativas do Brasil, e fico muito à vontade para falar isso, porque à época não fazia parte dos quadros dessa Assembleia, desde 2006 aboliu o voto secreto. E desejou abolir o voto secreto de maneira integral para todas as hipóteses, só não o fez em relação à escolha do conselheiro do Tribunal de Contas, por impeditivo de uma decisão judicial do Superior Tribunal de Justiça. Então eu quero parabenizar os deputados daquela legislatura, especialmente o deputado que foi autor da emenda, o deputado Nelson Justus, que também era o presidente da Casa na época, que esteve à frente do Congresso Nacional e equacionou o problema do voto secreto. Que, no tempo em que vivemos da política, com os questionamentos que temos ouvido por parte da imprensa, da opinião pública, da opinião publicada e da população, que é o mais importante, com relação ao procedimento e aos posicionamentos dos parlamentares. É claro que nesses tempos de busca de cada vez maior transparência à atividade parlamentar, é natural que todos nós defendamos a publicidade dos nossos posicionamentos. Mas no estudo e na análise desse tema, algumas coisas nos colocam uma dúvida a respeito disso. O voto secreto para a deliberação sobre veto do Poder Executivo só foi abolido na história política brasileira nas duas constituições que deram guarida às duas ditaduras. Ditadura Vargas, Constituição de 37, e a ditadura militar, com a emenda à Constituição de 67 e a emenda de 1969. Então, o que é hoje a democracia empurra para que não exista mais o voto secreto na deliberação do veto do Executivo, outrora foi uma garantia do parlamentar. Mas com a democracia consolidada, senhor presidente, senhores deputados, não há mais por que termos voto secreto. E agora caminha, aqui pelo plenário, por proposição da mesa, um projeto de emenda constitucional à nossa Constituição Estadual, que vai abolir definitivamente o voto secreto, que vai tirar essa possibilidade para o único caso ainda que é previsto na Constituição Estadual, que é na análise da prisão de um parlamentar por crime inafiançável. Também não tem por que ter voto secreto. Mesmo porque não tem por que o parlamentar se amedrontar dos seus posicionamentos. Seja ele um parlamentar de governo, seja ele um parlamentar de oposição, não há o que justifique um parlamentar poder esconder dos seus pares, da população, do governador, dos oposicionistas, aquilo que pensa. Se pensa com a sua consciência, se pensa com o seu melhor propósito de atuação correta na vida pública, sempre tem que defender o seu posicionamento. Por que não defender o posicionamento? Porque o eleitor não saber como este ou aquele deputado está se posicionando. Portanto, este meu discurso aqui é para parabenizar esta Assembleia Legislativa. E eu participei na última segunda-feira de um debate com o deputado Caíto Quintana, na TV da Universidade Positivo, sobre o assunto, em que um cientista político do Paraná colocava a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul como exemplo de quem aboliu o voto secreto. Este cientista político deveria voltar seus olhos a esta Assembleia e dizer que aqui o Paraná também dá bom exemplo, que aqui não tem voto secreto.
Paranaense não precisa, neste caso, se espelhar nos gaúchos, porque esteve à frente dos gaúchos nessa questão. Vossa Excelência me concede uma parte, deputado. Concedo a parte ao deputado Nelson Justo. Eu quero cumprimentá-lo, deputado Maron, e agradecer a citação que Vossa Excelência faz à minha pessoa, que realmente em 2006, por uma iniciativa nossa, nós aprovamos nessa casa uma emenda constitucional que bania de vez o voto secreto dessa casa. E eu posso dizer com toda franqueza, a meu ver, como bacharel, como advogado, a emenda baniu totalmente. A emenda é muito clara, mas no direito há diversas interpretações. Vossa Excelência, como advogado, sabe disso. Para o meu gosto, a emenda que nós aprovamos em 2006, ela acabou com o voto secreto para Tribunal de Contas, para presidente da Assembleia, para esta outra emenda que está surgindo aí. Prisão. O binômio voto secreto foi varrido da Assembleia Legislativa, porque num parágrafo único que diz: não será permitido o voto secreto nas deliberações do processo legislativo. Acabou-se. Então, desde 2006, o voto secreto não existe mais aqui na Assembleia Legislativa. Se deixou de existir num ou no outro caso, foram por interpretações, casos de hermenêutica de questões expressamente jurídicas. Mas eu cumprimento o pronunciamento de Vossa Excelência, que vem, e eu assisti ontem, como Vossa Excelência deve ter assistido, na Câmara Federal, os deputados federais um rejubilo total pelo fim, por terem ouvido as ruas, pelo fim do voto secreto. Nós já o fizemos aqui há 7 anos atrás, portanto, em 2006, em 8 de novembro de 2006, entrou em vigor, na data desta publicação, o final do voto secreto nesta casa. Portanto, eu cumprimento Vossa Excelência. Vossa Excelência tem razão quando algumas pessoas esquecem disso, mas esse binômio já não existe, como aquela cabine indevassável, entre aspas, aqui na casa, não precisava mais existir, pelo meu gosto, desde 2006. Obrigado e parabéns, deputado Maron, pela clareza com que Vossa Excelência sempre traz nos seus pronunciamentos. Vossa Excelência permite uma parte, deputado Maron? Muito obrigado, deputado Nelson Justo. Concedo a parte ao deputado Rasca Rodrigues. Quero parabenizar Vossa Excelência pelo posicionamento, pelo pronunciamento. Mas eu tenho, como Vossa Excelência, um ponto de interrogação, porque quando se abre a democracia, o país vem com uma nova Constituição, aí o voto secreto é colocado nessa Constituição, no sentido de proteger algumas questões, e que o próprio Poder Executivo retirasse dele com o voto secreto o poder de ele interferir na eleição. Por exemplo, a eleição do Tribunal de Contas com o voto secreto é de um jeito, a eleição do Tribunal de Contas com o voto aberto é outro, porque o controle do Executivo passa a ser praticamente absoluto sobre o processo. Na minha opinião, o que se teve foi o mau uso do voto secreto, principalmente para proteger, criar privilégios para os parlamentares. Mas em algumas situações, em algumas votações, o voto secreto é uma ferramenta importante para que não se tenha o controle sobre os parlamentares numa votação, por exemplo, que eu cito, como a do Tribunal de Contas. Então, eu acho que essa conquista de voto aberto e tal, eu acho que serve sim, no caso como esse, desse deputado que está preso, que é uma situação complicada. Mas eu não acho que o voto secreto é o inimigo da democracia. Tanto é que Vossa Excelência colocou, que ele foi sempre aberto nas 2 vezes em que nós não tínhamos o regime democrático. Por quê? Para ter o controle efetivo da ditadura, ter o controle do chefe, do Poder Executivo totalitário. Então, é uma questão que se coloca numa discussão aberta para a sociedade como se fosse um grande ganho essa eliminação, que não é. Para as questões aqui, o deputado Nelson Justo foi presidente, já resolveu. Todas as votações nossas aqui têm nosso voto. Agora, para algumas questões, eu acho que o voto secreto protegia, sim,
a democracia e não permitir o controle, principalmente do poder. Pedir para Vossa Excelência 1 minuto para que Vossa Excelência conclua. Do controle do Executivo sobre os votos parlamentares. Muito obrigado, deputado Rascas Rodrigues. Eu não gostaria, se Vossa Excelência permitir, eu poder conceder uma parte ao nosso deputado Wilson Quinteiro. Ok. Som para o deputado Wilson Quinteiro, por gentileza. 1 minuto. Ao deputado Alceu Maron, eu quero cumprimentá-lo e destacar a importância do pronunciamento e do tema trazido hoje a essa casa, porque trata-se de um tema que o povo do Paraná, o povo brasileiro, hoje está parado para ouvir. Há um sentimento que está caminhando pelas ruas do país, no sentido de que todas as instituições democráticas brasileiras tenham a oportunidade de expressar as suas posições. Os parlamentares, nós estamos vendo, por exemplo, cortes judiciais, a maior corte desse país, como o Supremo Tribunal Federal, com a transmissão, casas legislativas como a nossa Assembleia Legislativa, fazendo a diferença. Então o povo quer acompanhar. E o voto aberto, diferente do voto secreto, ao meu ver, dá a oportunidade que as pessoas possam saber da conduta. Agora eu preciso que conclua. Dá o objetivo exatamente de que as pessoas acompanhem a posição de cada parlamentar. Então, parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento. Gostaria de me estender mais no tema, que é um tema muito bacana de se falar, mas, sobretudo, parabenizá-lo e desejar muito sucesso nessa linha democrática que Vossa Excelência tem demonstrado aqui nessa casa. Muito obrigado, deputado Wilson Quinteiro, pelos elogios. Eu gostaria de dizer ao deputado Nelson Justo que eu tenho a mesma interpretação. Eu acho que em 2006 ficou resolvida a questão. Mas se vem para mais, pelo excesso dá para pecar nesse caso. E com relação ao que disse o deputado Rasca Rodrigues, e é verídico, um ponto de vista histórico, só as ditaduras aboliram totalmente o voto secreto, mas é também preciso, pelo mau uso que Vossa Excelência citou e verdadeiro desse instrumento do voto secreto, é preciso tornar mais rígida e mais sincera a relação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Não vejo problemas na atualidade, porque temos um governador democrático que é o governador Beto Richa. Mas se amanhã vier um governador déspota, um governador que queira enfiar a faca no pescoço do deputado, o deputado tem condições de enfrentar. Porque o deputado não pode cortar a sua consciência, não pode, com medo de se indispor com o chefe do Poder Executivo, deixar de consignar a sua opinião. Portanto, senhor presidente, concluindo, agradecendo o beneplácito do tempo que Vossa Excelência nos concede, eu quero dizer que a classe política brasileira se ouve bem, ontem o Congresso Nacional acabando com o voto secreto, e esta Assembleia, a Assembleia do Estado do Paraná, é exemplo para o Brasil nessa questão, porque há 7 anos aboliu o voto secreto, estando na vanguarda política do Estado brasileiro. Muito obrigado.